Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de paz e luz. E para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, eu trago uma mensagem psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel, que é o seu guia, né? E ela nos diz o seguinte: entre as falsas vozes. Se a preguiça te pede descansa, responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, retribui com humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta onde estivermos. Se o orgulho te diz, não cedas, aprenda a esquecer-te auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu, extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando e servindo, com mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre ao companheiro quando temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos ao coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, na crueldade da má-fé que nos enrijecem os sentimentos e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. Que assim seja. Assim seja. Vamos nesse momento, queridos irmãos, para quem quiser, fechar os olhos do corpo físico, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão e guia, a nossa bússola, aquele que aqui esteve na terra para ensinar-nos o amor e a caridade. Pedimos também a licença e as bênçãos dos espíritos protetores do Grupo Espírita Corrente do Bem, que estão conosco, nos orientando, nos induzindo e nos abençoando nesta noite. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos ilumine e que a gente possa, após essa palestra, levar para a nossa vida boas orientações para melhor viver com os meus semelhantes. Que assim seja. Queridos irmãos, o assunto da nossa palestra dessa noite é sobre o carnaval. Um assunto deveras polêmico. E nessa noite eu trago para vocês, então, orientações do mundo espiritual sobre esse tema, para que cada um, depois de ouvir, com o crivo da sua razão, tente compreender se realmente o que a espiritualidade nos traz como informação e aquilo que a gente tem como informação e como conhecimento, é realmente o que a gente quer para a vida da gente, fazer a nossa própria interpretação desse assunto. Tá?
E para falar sobre esse assunto, eu utilizei 2 livros, que um deles é Nas Fronteiras da Loucura e o outro é Entre os Dois Mundos. São 2 livros que foram ditados por Manuel Filomeno de Miranda, Adivaldo Pereira Franco, né? E o Nas Fronteiras da Loucura, ele traz atividades dos socorristas encarnados e desencarnados, desenvolvida por uma equipe espiritual, né? Então fala justamente sobre o assunto do carnaval. E essa equipe, ela foi comandada por Bezerra de Menezes, né? E se passa em 1982. E o livro Entre Dois Mundos, então, ele contém um relato do socorro espiritual de trabalhadores do Evangelho, né? Aqueles que divulgam o Evangelho, que estão encarnados, né? Que passam por grandes perigos também. Tá? Falando um pouquinho para vocês, então, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele foi um médico, né? Na sua última encarnação na Terra. Ele foi militar, ele foi escritor, foi jornalista, foi político e foi filantropo, né? E foi um grande divulgador da doutrina espírita, e ele era chamado o médico dos pobres, né? Por ele ser médico, ele trabalhou muito utilizando a sua profissão, né, para praticar também a caridade. E Divaldo Pereira Franco, para quem não conhece, está encarnado ainda entre nós, né? É professor, é médium, é escritor, orador e também um grande filantropo brasileiro, né, que está vivo com um projeto maravilhoso lá na Bahia, né? E ele é hoje o maior divulgador da doutrina espírita, né, da atualidade. E baseado então nesses livros que eu falei para vocês, Nas Fronteiras da Loucura, na página 135 ele nos fala sobre as faixas vibratórias, né? O que são essas faixas vibratórias? Para a gente poder entender. Quando a gente deixa essa encarnação, esse estado que estamos hoje, né, e migramos para o mundo espiritual, a gente não vai para um lugar propriamente dito, né? Céu, inferno. A gente vai para faixas vibratórias conforme a nossa vibração, conforme o nosso entendimento, né? E a par do nosso planeta Terra, existem muitas faixas vibratórias, né? E é aí que a gente é atraído nessas faixas. E na página 135, o que esse livro nos traz? Tá? Que é um relato, né, que está no livro que o Bezerra fez. Logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta, né? Então, existem várias camadas onde estão os espíritos ainda que não têm uma elevação, que não têm um entendimento do amor de Deus por eles, e assim sucessivamente, e conforme vai subindo, a coisa vai ficando mais leve, mais suave, né? Melhor, tá? Então, essas são as faixas vibratórias. Por que eu estou falando sobre faixas vibratórias para vocês? Para que vocês entendam, né, o que a gente vai falar depois sobre o que acontece no momento do carnaval aqui no planeta Terra, né? E ele fala também na página 137 sobre a concentração mental, né? A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participam ativamente, enlouquecidos, e dos que por qualquer razão se sentem impedidos, afeta para pior a imensa área de trevas. Então, quando nós estamos em desarmonia no planeta Terra, e nesse momento, quando a gente fala do carnaval, muitas coisas que a gente não faria em situação normal, a gente acaba fazendo. Aí eu me incluo nesse, né, porque estou encarnada também nesse planeta. E essa vibração, essa concentração de energia, ela é sentida. E quando a gente emana uma energia, a gente atrai também energia. E dessa camada mais próxima da Terra, onde ficam aqueles irmãozinhos, né, mal intencionados, vamos dizer, eles se aproximam, né? Por quê? Digamos assim, um alcoólico, quando ele desencarna, para ele sentir a sensação do álcool, ele tem que se aproximar de alguém que está ingerindo.
O mesmo acontece, né, com o cigarro, digamos assim, a pessoa que é compulsiva por alimentos e assim por diante. Todo vício que a gente tenha, ele atrai um espírito desencarnado que tem o mesmo vício. E ele fala também nesse livro, no Entre Dois Mundos, na página 61, ele fala sobre as obsessões coletivas. Tá? Então, nesse período, né, do carnaval, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões. Então, esses espíritos se aproximam, né, mais da Terra justamente por causa dessa situação que está acontecendo. Tá? E ele fala também sobre a infestação espiritual. O que vem a ser essa infestação espiritual, né? Então, em face dos desconcertos emocionais que os ageiros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual, perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas. Então, o que ele quer dizer? Que nessa situação onde que esses espíritos, né, encarnados estão festejando, aqueles espíritos desencarnados, eles são atraídos por nós mesmos, né, quando a gente está nessa situação. E isso desequilibra toda a situação do planeta, e acaba influenciando todas essas pessoas que por algum motivo não estão em oração, né, não estão firmes na sua fé, não estão se protegendo, eles são, né, também tem uma atração desses espíritos. E falando um pouco do carnaval como palavra, como origem também, né, porque se a gente não sabe as informações históricas, fica às vezes difícil da gente compreender as coisas, né? Então, qual é a origem do carnaval? O carnaval tem origem nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Tem também nas festas romanas chamadas Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. Nas bacanálias na Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Então, tudo isso ele traz também nesse livro, que é os dados históricos, né, que vem lá da Roma, lá da Grécia e assim por diante. E o que significa, né, essas palavras? Então, Saturnália, ele vem do Saturnal, que é uma festa romana em honra a Saturno, né, nas quais predominava a licenciosidade. O que é isso, né? O desregramento moral, o desregramento sexual e assim por diante. E também, né, as orgias, né? O que é a orgia, né? É o louvor ao deus do vinho, o deus das festas, era assim, né, que eram vistos, né? Então, quer dizer, hoje em dia, de alguma forma, não somente o carnaval, mas algumas festas, né, elas nos remetem a lembrar dessas festas que já aconteciam, né? E a gente vem evoluindo, né, há milhões de anos e a gente ainda cai nesse erro, né? E a bacanalha que fala, então, o bacanal é uma festa dissoluta, né, de devassidão, também de orgia, e era uma festa em honra ao deus Baco, né? Quem é o deus Baco na história, né? É o deus romano do vinho, assim como Dionísio do grego, né? Era o deus da vinha ou do vinho. Tá? Então, falando um pouco da justificativa, né, do evento em si, né? Então, por que as pessoas fazem essas festas, né, em geral? Não somente o carnaval. Pela necessidade do desregamento, né, das tensões, dos recalques. Segundo alguns estudiosos, né, é um problema do comportamento nosso, da nossa psique, né? Então, é um momento que, assim, eu passo o ano inteiro rezando, eu passo o ano inteiro me cuidando, preservando a minha família, todos que estão comigo, me comporto bem e daí, nesse momento, eu extravaso, né? Eu libero tudo, eu faço tudo que não pode, né? E esses momentos, assim, é a mesma coisa que você colocar um copo de cerveja na frente de um alcoolista, né? O que ele vai fazer? Ele vai cair na tentação, né? E nós também. Se nós estivermos numa situação em que a gente
tem todas as qualidades e já passou por uma trajetória onde conseguiu mudar o nosso comportamento, a sermos pessoas melhores, quando a gente está exposto a uma situação assim, a gente, né, pode cair no erro novamente, né? Então é a mesma coisa que você oferecer droga a um viciado, né? Ele pode estar ali em tratamento por muito tempo, pode estar bem, mas se depara com a droga, o que acontece? Né? Ele cai na tentação. Né? Falando então e traduzindo para vocês o significado da palavra carnaval, né? Então esse verbete carnaval, né, ele foi composto com a primeira sílaba das seguintes palavras: carne, nada, vale. Ou seja, car, né, de carne, nada de nada e val de vale. Então carnaval, né? Então, quer dizer, será que esse corpo que nós temos, que é morada do nosso espírito nessa encarnação, que a gente sabe que um dia vai estar desencarnando, né? Que a gente vai deixar esse nosso corpo físico aqui, ele nada vale? Esse nosso corpo físico, nesse momento, ele é nossa morada, ele é nossa casa. E a função de cada um de nós é preservá-lo, é cuidá-lo. A gente vê nessa situação de Covid tantas pessoas lutando pela vida, né? E muitas pessoas, em alguns lugares, assim como no carnaval, desperdiçam essa vida, né? E agem de forma a prejudicar esse corpo físico que é a nossa morada, né? Então devemos sim preservar, cuidar desse nosso corpo, porque ele vale sim, vale muito, vale uma oportunidade de aprendizado. E o planeta Terra é uma escola e nós estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para provar também, né? Porque em muitas situações a gente passa por situações difíceis, situações de dor, de sofrimento, mas a gente está aqui, né, justamente para aprender. Assim como as crianças vão para a escola para aprender o beabá, como a gente diz, né? A gente também está aqui na Terra para aprender, né? Então ele fala também nas fronteiras da loucura, né, que esta é a festa dos sentidos, né? As festas, né, em geral, aqui no planeta Terra, são as festas dos sentidos, né? A festa do corpo, a festa do sentimento físico, né? Onde as pessoas muitas vezes, por influência, né, também do álcool, das drogas, esquece todos os escrúpulos, esquece todo o pudor, né? E age de forma alienada, sem saber o que está fazendo, o que está acontecendo, e no dia seguinte diz assim, tá, mas eu não me lembro do que aconteceu, né? Justamente pela influência, né, dos vícios e também pela influência dos espíritos que se aproximam em função das nossas atitudes, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais essa questão do sentido, né, a gente precisa entender e ter claro na nossa vivência o que é Deus para nós. Então, o que é Deus? O livro dos Espíritos, ele nos diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com licença. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, e assim nós fomos evoluindo e hoje estamos aqui. E o que acontece nessas festas? Quando a gente vai nessas festas e outras festas também. Existe uma troca de energia, porque nós somos energia, né? E o que acontece? Assim como na hora do passe, quando vocês estão aqui na casa, a gente faz uma troca de energia, né? E as pessoas vêm, a gente tira aquela energia que está nos prejudicando e repõe essa energia, né? E quando a gente vai nesses lugares, a gente também sofre, né, a influência dessas energias, desses espíritos que eu falei para vocês, que estão nessa vibração. Por isso que é importante sempre a gente estar em oração, a gente estar se cuidando, né, para que isso não nos agrida, para que isso não chegue até nós, né? E também, nas fronteiras da loucura, ele nos traz o seguinte texto:
Expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e do início da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins, é de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Então, o que ele quer dizer? Que na trajetória da nossa vida a gente consegue melhorar, a gente está bem, né? A gente é testemunha de Jesus, mas chega nesse momento a gente sente aquela influência e acaba caindo no erro, né? Tá difícil hoje, mas vamos lá. Então, falando sobre a população invisível, então, que a gente que não tem uma mediunidade ostensiva, a gente não vê, né? Mas eles estão por aí, né? Então, essa população invisível, ela olha a todos nós, né? E está no meio de nós. A gente não percebe, mas eles estão, tá? E o texto também fala que eles nos disputam, né? Nos vampirizam, tentam sugar a nossa energia, né? Por isso que é importante a gente estar se preservando, né? E principalmente, como eu falei, a questão do alcoólico, né? A agressão do corpo físico em todos os sentidos, né? Aquelas situações também onde a gente utiliza a sexualidade de forma incorreta. Porque falando em sexualidade, o que é a sexualidade? Né? A oportunidade que a gente tem da reprodução, de dar a oportunidade para um novo espírito estar encarnado aqui na Terra. E se a gente entende que Deus é a inteligência suprema e tudo criou, Ele também criou o sexo, né? E assim como o sexo, tudo que está na Terra Ele criou. E o que acontece muitas vezes? A gente utiliza de forma incorreta. E nessas festas carnavalescas isso acontece muito, né? E depois, mais tarde, vem os resultados de todas essas situações onde que a gente agiu de forma errada, né? Falando um pouco de inspiração. Então, muitas vezes a gente observa naqueles desfiles de carnaval e muitas pessoas, imagens assim, bem feias, bem impróprias, que assustam, que são grotescas, né? E aonde essas pessoas recebem a influência para desenhar, né, para retratar essas imagens grotescas? É justamente do plano espiritual, onde a vibração, né, que eu falei para vocês, não é muito boa, né? É lá que esses espíritos vão, porque quando em sono, quando a gente dorme em sono, o que acontece? O nosso corpo físico, ele fica lá deitadinho, descansando, porque ele tem que repor as energias, né? E o nosso espírito, ele passeia, né? Porque ele não precisa dormir, ele não precisa descansar. Então esses espíritos vão nesses lugares, né, inferiores, e trazem essas imagens que muitas vezes nos assustam, né? E agora falando um pouco das consequências, tá? De todas essas situações, né? Então, muitas moléstias, né, graves se instalam nessas oportunidades onde a gente está nesses locais, né? O comportamento moral, ele se altera, né? O nosso comportamento moral se altera quando a gente está nessas situações. Podem acontecer também distúrbios, né? Porque muitas vezes as pessoas, digamos assim, um médium, né, que sente mais a influência, mais a vibração, estando num lugar desses, né, pode estar tendo junto dele, né, como parceiro, um obsessor, né, um espírito, né, malvado que vai estar influenciando. E se ele não entende, não compreende, né, tudo isso, fica difícil, né? Fica perturbado, né? E muitas vezes, o que acontece também nessas situações? Muitas pessoas acabam gastando o que não tem. E aí passa o ano todo pagando uma conta que poderiam ter evitado, né? E trazendo para si, com esse valor, coisas que fossem benéficas à
sua vida, né? E em função também, né, desses vícios, do próprio álcool, do própria droga, o que acontece muito nessas situações? Homicídios, né, suicídios, porque a pessoa fica alucinada muitas vezes, né, e acaba agredindo outras pessoas, né, as brigas, até paradas cardíacas acontecem em função, né, dessas situações. Em final, acontecem excessos de todas as ordens nessas festividades, né? E às vezes também a questão da desencarnação pelo abuso da droga também pode acontecer em função. Gravidez indesejada, como a gente falou, a questão da sexualidade, a questão do sexo, né? Gravidez indesejada, abortos, né, que pode acontecer em função também de um momento onde você extravasou, deixou acontecer algo que veio prejudicar a sua encarnação. Então, em vez de você estar utilizando a sua encarnação para aprender, para evoluir, você vai estar adquirindo o quê? Mais uma dívida a ser paga. Falando ainda da mediunidade no carnaval, né? E o texto nos diz assim: no ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que o médium terminaria por assimilar altas cargas e fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Não? Então, muitas vezes, muitas pessoas que não conhecem uma casa espírita, não conhecem o espiritismo, porque mediunidade, queridos irmãos, não é um privilégio de quem está aqui na casa espírita. Tá? Mediunidade é algo que nasce com o nosso corpo, nós nascemos médiuns. Tá? E se nós não cuidarmos, não preservarmos, não entendermos como isso acontece, a gente sofre influência e a gente vai viver situações adversas, vai tomar remédio, vai fazer todos os exames possíveis e impossíveis e não vai achar motivo, né, daquele mal. Né? E em todas as religiões tem pessoas que são médios, não só aqui na casa espírita. Aqui a gente procura orientar, né, aprender a orientar um pouco mais sobre esse assunto, mas em todo e qualquer lugar existe, porque se, né, essa mediunidade nasce fisicamente conosco, ela está conosco. Né? Falando um pouco então das influências negativas, né, que a televisão também nos traz, porque vocês podem me dizer assim: não, Neiva, mas eu não gosto dessas situações, né? A gente vai em festa de família somente, em festas mais reservadas, onde não tem tanta coisa ruim, tanta, né, maldade, mas a gente tem dentro da casa da gente a televisão, né? E com o advento da televisão, ela trouxe para dentro das nossas casas, para nossos filhos, né, também muitas informações que são malignas também, né? Por isso que a gente tem que observar isso, ter cautela para saber o que as nossas crianças estão assistindo e nós também, porque nós também, por mais que a gente pense, a gente também é influenciado, tá? Então, procurar cuidar essa questão, né? Porque quando você desliga, né? Você vai lá e desliga a televisão, nem sempre aquela imagem que você captou antes, né? Digamos, de dormir, ela se dissipa, né? Ou seja, ela fica gravada em ti, né? E durante o sono você tem aquele sono perturbado. Por quê? Porque em vez de estar no momento principalmente do sono, você está fazendo a sua reflexão, a sua oração, você vai estar assistindo coisas que vão te influenciar de forma negativa, né? E os meios de comunicação estão cheios, né, de influências desse tipo, né? Então é importante que a gente mantenha esse equilíbrio, né? Sim, eu rezo todo dia eu levantar, mas ao deitar também é muito importante, para que o nosso corpo físico descanse e o nosso espírito também vá para lugares, né, onde ele possa receber boas influências e aprender coisas boas também. Porque a gente não aprende somente como encarnados na situação que estamos em corpo físico. A gente aprende também, né, com o nosso espírito quando ele se emancipa. E muitas pessoas nos questionam, né, nessa questão, digamos assim, vamos pensar um exemplo, né? Eu sou garçom, trabalho num lugar onde tem festividades, né? E como é que eu lido com isso?
né? Porque, digamos, é a minha profissão, é a minha forma de ganhar vida, ou eu sou músico e uso da minha voz para poder, né, ganhar a minha vida, né? Então é muito importante que a gente aprenda a se proteger. De que forma, Neiva, que vocês podem se proteger? Vocês podem me perguntar, né? Acabei de falar, através da oração, né? Aquela oração, não aquela oração muitas vezes decorada, mas aquela oração de coração, né? Pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo ao nosso mentor, o nosso anjinho da guarda, né? Porque a gente acha que anjinho da guarda é essa coisa de criança, não. O nosso anjo da guarda, o nosso mentor, assim como vocês queiram chamar, ele nos acompanha sempre, né? Até o nosso desligamento desse planeta. Então é a ele que a gente tem que pedir que ele nos ilumine, que ele nos proteja. Por quê? Porque eu estou indo para o meu local do trabalho e, de certa forma, eu vou estar nessa energia que pode estar me prejudicando, né? Então é importante a oração sempre, né, em todos os momentos. Tem um outro trecho, né, que é do pessoal do CEFAC, que é um centro espírita lá de Brasília, onde ele traz assim: vocês são jovens, né, principalmente aos jovens, porque esse momento é um momento que os jovens mais estão presentes, gostam de festas, mas tenham certeza de que nesses dias as trevas se aproximam muito da terra. Então, por isso que é importante que a gente se proteja, que a gente se previna, né, para a gente não sofrer influência. Ah, mas eu quero ir na festa. Tudo bem, né? Procure não abusar, né, de tudo que eu falei na questão do álcool, né? Droga, nem queria falar, mas infelizmente é uma coisa que é realidade e a gente sabe disso, né? A questão do sexo, a gente tem que ter respeito por si, pelo próximo, porque a situação do sexo a gente troca muita energia. Como eu falei para vocês, aquela energia que a gente troca aqui com um carinho ardente no coração, né, que é o passe que a gente ministra dentro da casa espírita, é a mesma energia que a gente troca na relação com outra pessoa. Então é por isso que essa nossa energia seja mantida através da nossa oração, né? Afastando todos esses instintos que venham nos prejudicar, né, e nos fazer mal. E falando um pouco também para as mães e para os pais, né, a questão das crianças. Então, vocês podem se perguntar, tá, mas e como é que é as crianças nessa situação, né? Então, alguns adultos dizem, né, queremos só um momento de diversão, um momento de alegria, levar as crianças, né? Então, nesses momentos também as crianças são influenciadas. E muitas vezes, queridos irmãos, a gente já viu situação onde que a criança já começa a manifestar a mediunidade dela já com uma pequena idade, né? Então, se ela já tem isso, né, já tem essa mediunidade, ela vai ser influenciada também, né? Mas depois, né, se caso mesmo vocês forem em alguma festa e vocês se sentirem mal, vocês vêm aqui na Casa Espírita e a gente dá um passe, né? Mas a parte de vocês têm que fazer, né? De se cuidar, de rezar, de se proteger também, né? Então, queridos irmãos, não levem as crianças nessas situações onde tem, né? Vocês já sabem que a própria lei brasileira proíbe, né, a idade e tudo mais. Não é por mera, né, formalidade. Isso não é formalidade, isso é para prevenir, sim, os nossos jovens, os nossos adolescentes de toda e qualquer influência que vá prejudicar na vida deles, né? Então, é nesse período que os pais têm a obrigação, o dever e a tarefa de ir abrindo para as crianças, né, um horizonte de vida, né, encaminhá-los com amor para o bem, porque a gente tem que encaminhar nossos filhos para o amor e para o bem desde o momento que eles nasceram, não esperar para depois, porque depois muitas vezes a gente não deu essa influência, a gente não levou a eles esse conhecimento. E o que acontece? Eles caem nas drogas, eles caem nos vícios, né? E a gente vê muitas famílias destruídas, muitas famílias com problemas em função dessa situação, tá? E aí, a gente pode se perguntar, e essas festas, assim como o carnaval, que levam as pessoas a fazer coisas erradas, a se prejudicar, terá fim um dia? Será que terá fim? Né? E nas fronteiras da loucura, então, ele nos diz: a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo
ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão e sem promiscuidade. Então, nesse dia, que a gente conseguir essa elevação, será assim o dia que a gente não vai mais precisar, desses excessos, porque, como eu falei para vocês, trabalhar numa festa, fazer uma festa, se reunir, é maravilhoso. Eu acho que todos nós aqui sentimos nesses últimos 2 anos quanto foi difícil viver sem um abraço, sem ver as pessoas que a gente tem distante, as pessoas que a gente ama, em função de toda a situação que o planeta está vivendo, Então, a mensagem para esta noite, que vocês analisem tudo isso que a gente falou, e procurem sempre na oração, na proteção, se precisarem, se decidirem ir nesses lugares, vão protegidos, e orientem as suas crianças, orientem os seus adolescentes, seus jovens, para que eles saibam fazer as escolhas mais corretas para as suas vidas. Queridos irmãos, neste momento em que é iniciado o passe magnético, não pense em mais nada. Mentalize a sua casa, a sua família e os seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a evocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda e dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo nesse momento, pausadamente, com calma e confiança. Como encarnados, sujeitos a necessidades, doenças, dores, aflições, rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso energias positivas e salutares. E nesse momento também conclamamos aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, juntamente após com os passistas, que as águas que foram trazidas por vocês nessa noite sejam também fluidificadas, magnetizadas e possam ser ingeridas durante a semana, sustentando a cada um. Pedimos aos bons espíritos, os espíritos puros da falange de luz, os mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, para que enviem aos passistas as melhores emanações de paz, de saúde, de alegria e de uma radiosa luz os envolva plenamente. Meu irmão, você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e da sua renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no seu coração.